Fala, meu chuchuzinho, meus colegas servidores públicos. Tio Vevé aqui com vocês de novo, para a gente trabalhar mais um pouquinho, agora mais um segundo assunto do concurso da Prefeitura de Caucaia, Banca Cetred. Certo? Dar esse presentinho para vocês. Tranquilo? Análise combinatória, gente. Galerinha, esse é o seguinte, lá pelo teu ensino médio, tu trabalhou isso, caso de arranjo, combinação, permutação, simples, com repetição, perdão. Apesar de ser CETRED cobrando muito matemática, hoje nas bancas cobram muito com o nome de problemas de contagem. Porque realmente você vai entender a partir de agora a situação. E tudo vai se resumir, certo? Você tem aí vários vídeos meus sobre esse assunto que eu gosto demais em provas. Em cima disso aqui que eu vou te mostrar. Sempre eu falo que você tem que entender o que a banca vai te pedir para você ter na primeira leitura, né? Se você é um concurseiro mesmo, se você está disputando uma vaga, de que assunto trata. Essa é a primeira leitura sua. Então, quando você começa aqui, ó, quantos números ímpares de 4 algarismos sem repetir algarismos no mesmo número podemos formar? Eu sempre digo assim, questões de problemas de contagem ou análise combinatória, ele vai te fornecer elementos, certo? Mais comum, letras, pessoas ou, no caso aqui, algarismos, que ele citou quais. Mas quando não citar, galera, nós temos um total no nosso sistema de numeração 10 algarismos. Então, se ele vai falar apenas usando os algarismos, ele não precisa dizer quantos nem quais. São 10 que vai aqui do 0 ao 9. Lógico que para essa questão você vai trabalhar apenas com o que ele te forneceu. Então, sempre que ele te fornecer pessoas, né, quantidade de pessoas, letras ou algarismos, e com estes elementos ele te pede para você formar qualquer quantidade, nós estamos falando de análise combinatória. E aí vem o segundo ponto, como eu vou resolver? Independente de como, isto aqui é fundamental. Então aqui é o seguinte, identifiquei o assunto análise combinatória, eu tenho que ver, como o tio Weber diz, olha nos nossos vídeos aí no YouTube, quem é meu aluno em algum canto, em algum lugar, online, presencial ou aqui no YouTube, que você tem que se preocupar se esta coisa, este evento, certo? Não depende aqui dos detalhes, tá? Isso aí é o segundo ponto, na hora de resolver. Agora que eu identifiquei o assunto, qual é a coisa que ele quer resolver? Números. Então, números, senhas, códigos, placas de automóveis e por aí vai. Número de protocolo, de documento, certo? Você concorda que qualquer situação desta aqui que a gente acabou de citar, a ordem de formação é importante? A ordem é importante. Se você entendeu o que é a história de importante a ordem ou a ordem não ser importante. Se você pensar em um número, olha gente, um número, independente da quantidade de algarismos, um número, numa senha, num código, numa placa de automóveis, no número de telefone, qualquer situação dessa, você pensar em um número, mudar a ordem dos componentes deste número, o número não se altera, a placa não se altera, o telefone, o documento, qualquer coisa dessas. Então, qualquer caso desses que vier à prova, se está um caso de problema de contagem, que a ordem é importante. Então, para a gente, você simplesmente vai fazer o que eu chamo de as bolinhas. Meus alunos já caiu as bolinhas, assim, a gente fica assustado, né? Mas simplesmente a bolinha, tem colega que chama assim de os tracinhos, o que você quiser falar. Então chama bolinha para desestressar. Então beleza, identifiquei qualquer caso desse, a ordem é importante, gente. Então não são esses detalhes. Esses detalhes agora você vai começar a entender onde que eles entram. Primeiro, eu quero formar números com quantos algarismos? 4. Então nós vamos usar nossas 4 bolinhas para a gente fazer a contagem. Por isso você vai entender por que problema de contagem. Então 2, 3, 4. Ok? Bolinha fia, né? Só isso, gente. E agora você tem aqui um problema. E aqui, a partir de agora, você vai entender agora se tem algum detalhe. Por exemplo, como é que eu vou perceber um detalhe? Você vai fazer uma pergunta agora para distribuir isso, de problema de contagem. A partir de agora, você só vai contar quantos elementos você tem disponível para escolher um e colocar em cada bolinha dessa. Beleza?
As suas opções disponíveis inicialmente são essas, beleza? Então a pergunta é, que tipo de número você quer? Qualquer um. Então aí você começa a identificar. Aí eu digo, é uma DR sua. A partir de agora, eu não quero qualquer número, eu quero que esse número seja ímpar. Preste atenção, número ímpar não é algarismos ímpares. Tem gente que elimina os pares aqui. Mas quando ele fala de número ímpar, ele está se referindo aqui. Um número é par ou um número é ímpar deste primeiro dígito aqui, que é o das unidades. Então é aí que você começa a diferenciar. Não precisa nome de caso, não precisa nada disso. Precisa identificar se eu tenho restrição em algum lugar, ou seja, se em algum lugar não posso escolher qualquer um destes para cá. Então lembrando que você vai contar desde que aqui seja apenas algarismos ímpares. Porque se eu colocar um ímpar aqui, este número já se torna um número ímpar. Pronto, estes são os detalhes. Então agora eu conto. Destas opções eu posso trazer para cá o algarismo 1, só contagem, por isso que chamam as bancas provavelmente de contagem. Eu posso trazer para cá o 3. Tem mais, gente, ali de cima, quais as opções que eu tenho para trazer para cá e esse número se tornar ímpar? O 5 e o 7. Então você vai lá simplesmente e conta. Então eu tenho quantas opções aqui para tornar esse número ímpar? Eu tenho 4 opções. Pronto, gente. Beleza. Lembrando que qualquer um desses 4 que eu escolha para cá, esse número já se torna ímpar. Então a restrição você já atendeu. Pronto. Agora você tem que pensar agora, vamos para a próxima. Já começamos aqui, vamos voltando aqui. Mesma coisa, sempre volta aqui e conta quantas opções. O teu problema agora é, nesses casos em que a ordem é importante, você vai ter que pensar devido ao seguinte: existe ou não existe números com algarismos distintos? Por exemplo, 221, 222, você repete o algarismo, não existe? Beleza, agora o que eu tenho que ver é se a questão permite. Aí olha aqui, outro detalhe, sem repetir algarismos. Então, gente, não precisa nome de caso. As bolinhas resolvem qualquer caso desses daqui. E aí agora você vai colocar simplesmente daqui para frente. Lembrando que aqui eu vou trazer uma dessas 4 opções. Uma destas 4. O 1, o 3, o 5 ou o 7. Como um dígito não pode aparecer mais do que uma vez, qualquer um desses que eu traga para cá, vamos imaginar que este. Então você eliminou o 1. Qualquer outro aqui eu posso escolher para lá. Como a gente vai continuar nessa contagem voltando aqui à esquerda, gente, é literalmente isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. E como eu nunca vou repetir, sempre vai ficar 1 pelo caminho, 6 opções e depois 5 opções. Gente, não se preocupa com o nome de casa. O que eu quero saber é quanto dá isto aqui. Então você vai lá e faz as continhas que vocês gostam muito de fazer, perdão, certo? E executem, não tem mais o que fazer aí. Então você tem 5 vezes 6, 30, 30 vezes 7, 210, 210 vezes 4, 840 números ímpares, todos eles de 4 algarismos distintos. Show de bola? Então o que vai mudar são esses detalhezinhos. A ímpar, então aqui eu tenho 4. Se tira a palavra sem repetir, se tira essa expressão sem repetir, o que muda? Que mesmo este 1 que eu escolhi aqui, ele também pode contar. Então sobrariam aqui 8 opções, 8 opções, 8 opções. Então você tem que ver só as restrições, eu costumo dizer as pegadinhas. Beleza? Se você tem dificuldade, gente, faz um exemplo e troca a ordem. Isso vale para tudo. Olha bem aqui, o dia que ele te dá elementos, olha algumas exceções, e elementos fogem daquelas 3. Na linha de marcação de uma circunferência, são marcados 9 pontos aleatórios e distintos. Olha aqui, ó, quantos triângulos? Lembra que eu disse, ele me dá elementos, geralmente pessoas, algarismos ou letras. No caso, o que ele deu? Lembra ali o que foi dado, o que foi fornecido? 9 pontos ao redor de uma circunferência. Vou marcar só alguns, gente. Não precisa marcar os 9, não. Só para ver a história da ordem. Então, vou marcar aqui só alguns, até porque fica feio, o Tiver ainda está aprendendo a manusear isso aqui. E sabe que aqui você vai ter 9 pontos. O que você quer formar com isso? Quantidade de elementos
que se pode formar, né? Quantidade de coisas que se pode formar com estes elementos aqui. E o que é esta quantidade de triângulos? Então, sempre o segredo é a ordem, independente de usar bolinha, tracinho ou fórmula. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu ligar este ponto aqui, faz conta que está retinho, tá? A este ponto lá embaixo, a este outro ponto e a este ponto. Estou ligando a 3, né, gente? Porque nós falamos de triângulo. Você vê que eu comecei ligando lá de cima. Se eu pegar estes mesmos pontos e ligar de outra ordem, desse da esquerda para a direita, da direita para cima, de cima para baixo. Eu fiz uma ordem diferente, vocês perceberam? Mas ele não modifica. Então, você está um caso em que a ordem não é importante. O segredo está aí. Aí você vai começar a se familiarizar com as coisas. Então, para você não contar aqui como se fossem dois triângulos, é que a gente vai fazer. Ó, as bolinhas continuam valendo. Quantas? 3, porque nós estamos falando de que triângulo. Então, dos pontos dados, sejam eles quantos forem, eu vou precisar unir 3. E sempre que eu perceber que a ordem não é importante, ó, marca na tua prova. Identifica qual é este evento que eu gosto de chamar de coisa. Esquece colégio, né, gente? Quando você é obrigado a engolir algumas coisas, você faz isso aqui. Sempre que a ordem for importante, passa essa régua aqui para você corrigir e não contar o mesmo triângulo mais de uma vez. Certo? Casos em que a ordem não são importantes, que eu posso formar de qualquer jeito, continua sendo o mesmo. Que envolve pessoas, comissão, comitê, equipe, então que é o que mais cai em prova. Então você começa a fazer um exemplo e modifica a ordem. E agora, simplesmente ele pergunta qual é o total de triângulos que eu posso formar unindo 3 pontos, da onde? De 9. Então, quando você pegasse essa circunferência, eu vou ter quantos pontos à disposição para escolher o primeiro? Você concorda que tem 9? Pronto. Aí vamos supor, desses 9, eu escolho esse primeiro ponto. Não precisa a questão dizer que para formar o triângulo não pode ser esse aqui. Eu tinha que escolher qualquer outro que sobrou. E sobraram quantos? 8. Então, se eu escolher agora este outro, para fechar o triângulo, eu tenho 7 opções diferentes. Cuidado! Então, para que você não conte, vai aparecer aqui sempre embaixo um fatorial. Um bisuzinho para o teu fatorial. E quando é que eu uso fatorial? Em todos os casos em que a ordem de formação não for importante. É só você se ligar assim. Você preencheu desta bolinha até esta. Vou explicar dessa forma, você vai entender depois por quê. Então, quantas bolinhas eu preenchi ininterruptamente? 3, não foi? Então, você vai fazer uma escadinha aqui de 3, é o chamado fatorial de 3. Quem sabe bem matemática sabe o que é fatorial. Mas se você quer apenas fazer a prova, toda vez que o caso não for importante a ordem, o fatorial é só fazer a quantidade de elementos que tu preencheu, multiplicá-lo até 1. Isto é fatorial. Produto de um número por todos os seus antecessores naturais não nulos. Mas esquece isso, né? Então agora eu vou simplificar. Ó. 9 dividido por 3 é muito melhor você simplificar primeiro, para depois multiplicar. 8 dividido por 2, que dá 4. O que sobra, então multiplico tudo. Então você vai, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84 triângulos diferentes. Que é só um aquecimentozinho para você, só uma basezinha para você ter ideias de como funciona. O segredo de análise combinatória é a ordem, certo? Outro caso clássico, conhecido como anagrama. Mas observe uma coisa, quando se fala de anagrama, normalmente ele vai te dar uma palavra. Para quem não sabe o que é, anagrama é tu pegar esta palavra aqui e ficar trocando a ordem das letras, ou seja, a história da ordem, gente, continua sendo a mesma coisa. Então, se você trocar de posição, né, 2 letras quaisquer, continuaria sendo a mesma palavra original, no caso chumbo? Claro que não, né? Então, a gente está em caso de uma prova de questão que envolve análise combinatória, em que a ordem é importante. Então, gente, isso, sempre que a ordem for importante, só as bolinhas resolvem. E aí o que eu tenho que saber? Quantas bolinhas? É só olhar para a tua palavra. A palavra chumbo, ela tem 6
letras. 6 letrinhas. Então, 6 bolinhas. Lembra a história da senha, número, placa de automóvel? Mesma coisinha, gente. Opa, que coisa linda. Ajuda o tio aí, faz de conta que tá bonitinho, hein? Beleza? 6. É só isso, gente. E aí, a parte que eu digo que é uma DR sua com a prova, é observar se existem restrições. Você pode escolher qualquer letra para colocar aqui em qualquer lugar. Cada etapa dessa você conta quantos elementos tem disponíveis, certo? Aí você olha o enunciado, ele diz que comecem pela letra C. Então, se o começo aqui não pode ser qualquer coisa, o que muda é que eu vou começar a minha contagem por aqui. Lembra do número que era ímpar? Eu comecei pelo final, porque é lá que ficava ímpar. Então, quando tem restrição, a única coisa que muda é que você é obrigado a começar por aquele lugar. Caso não tenha, você faz de onde você quiser para onde você quiser. O que importa é se você vai usar o fatorial ou não. Quando a ordem é importante, não existe fatorial. Então, aqui, ó, como aqui tem que ser a letra C, você olha lá na palavra, você conta, ou seja, eu tenho uma opção para ocupar este lugar. E quem é esta opção? É a letra C. Então, a letra C vai ficar aqui, então ela parte para ficar fora deste problema. A partir daqui, você vai brincar com as outras letras. Qualquer letra que sobrou aqui não pode ocupar qualquer lugar? Então pronto. Quando você for escolher a segunda letra, né, dentre essas que sobraram, sobraram quantas letras? 5. Como eu tenho que usar todas, gente, fica uma, sobram 4. Já deixamos 2 de 5 que tinha lá, sobram 3. Depois 2 e depois 1. Terminou tudo isso aí, é só você multiplicar. Tá tranquilo, gente? Tá beleza aí? Então isso aqui dá um total de 120. Prestem bem atenção, tá? Tudo é a história da ordem. Eu vou colocar aqui para a gente fechar um caso muito interessante aqui. Como eu digo, descobrir, identificar o assunto já não é mais difícil, porque ele vai me dar elementos, e com esses elementos eu perguntar sempre, olha aqui mais uma vez, sobre alguma quantidade que se pode formar. O que ele me dá? Nós vamos ler já já aqui. Então não tem para onde correr. A sua atenção tem que ver se essa coisa que ele te pede para determinar quantidade, a ordem que tu vai formar aquilo que ele te pede é importante ou não. Para você colocar ou não o fatorial ali embaixo, que é para reduzir o valor quando a ordem não for importante. Não se preocupa com o nome, ninguém quer saber se tu sabe isso por nome, mas se tu sabe resolver. Então vamos ler a questão. Um operador químico possui 10 tipos de substâncias químicas. Então, de quantos modos ele pode associar 6 dessas 10? Então, se você observar aí, você tem substâncias, vamos colocar aqui, então você tem 10. Lembra os algarismos? Tinha 8, ia formar números com 4. Aqui você tem 10 tipos de substância e vai associar com essas 10 apenas 6. Para você que já identificou o assunto, o seu modus operandi eu tenho certeza que você já identificou. O que vai determinar a quantidade de bolinhas da gente, tracinhos, é isto aqui. Então, se eu tinha 8 algarismos, a senha tem o número, a senha tem 4, eu vou usar 4 bolinhas. Se eu tinha lá, como nós fizemos anteriormente, né? Se eu tinha lá a palavra chumbo, eu tenho que usar todas as letras da palavra chumbo, então usamos 6 bolinhas, né? Em cada caso que a gente fez por aí. Se eu tinha 9 pontos na circunferência, mas eu vou usar para formar triângulo, vou usar apenas 3. Então, se eu tenho 10 substâncias e quero associar 6, todo mundo sabe que o modo operante de resolver vai ser usar isso aqui. Ó, eu vou deixar o modo operante aqui para vocês. Estou aprendendo a usar esse softwarezinho aqui. 3, 4, 5, 6. Qual é a sua dúvida na prova? Se vai ter ou não o fatorial aqui. Só isso. Mas imagine, precisa ser muito expert aqui.
Então ele disse, né, de quantas maneiras podem se associar 6. Depois você vai aos detalhes. Então se eu vou usar uma substância A, sempre faço com menos mesmo, gente. Uma substância B, vai operar aqui com duas dessas substâncias. E se eu mudar a ordem, no outro dia, eu for operar com a substância B e com a substância A, você concorda que você vai fazer a mesma coisa, só mudou a ordem que você escreveu? Então você está diante aqui de um caso em que a ordem não importa. Beleza, gente? Aí que a ordem não importa. Ou seja, o que você tem que fazer aqui? Colocar o fatorial. Então, o seu modo operante, você já determinou de acordo com o enunciado. De 10 substâncias, eu vou usar 6. E a ordem que eu vou usar 6 não modifica a substância. Beleza, é isso que eu falo para vocês. Só pelo enunciado, você já define se vai usar o fatorial ou não. O que eu tenho que fazer agora é como eu posso distribuir essas 10 aqui dentro. Aí sim vai entrar o seu conhecimento, o seu cuidado em relação ao enunciado. Vamos ver aqui as restrições ou alguma pegadinha que tem aqui. Vamos lá. Sabendo que entre as 10, duas delas, gente, duas dessas bichinhas aí, certo? Não podem se misturar. Vamos tentar ilustrar aqui. Nós vamos usar 6 de 10. Sabendo que duas delas não podem se misturar porque causariam uma explosão. Gente, você vai ter que escolher 6 dentre 10. Então você tem que pensar assim, você já definiu que o tio Vevé vai até ali, até a porta da sala. Lá dentro é contigo. Então para você tentar identificar melhor, vamos tentar ilustrar um negocinho aqui para vocês, certo? Eu tenho 10 substâncias. Como ele fala de duas em específico, vou chamar aqui de substância A, substância B, ok? E mais outras, que no caso mais 8, concorda com isso? Por que eu coloquei essas duas? Porque o enunciado fala que tem duas, você tem que ter um cuidado. Aí eu tenho que pensar de quantas formas, se existe apenas uma forma ou mais de uma forma para usar aquele nosso modo operante que todo mundo já sabe. As 6 bolinhas, com o fatorial. Duas não podem se misturar, ou seja, eu posso escolher 6, mas nunca pode ter a A e a B na mesma mistura. Então vamos pensar como eu posso fazer isso. Existem maneiras diferentes de se fazer aquilo, nunca deixando A e B juntas. Então eu posso pensar assim, eu posso escolher a A para fazer parte da minha substância, sem a B, concorda? Só quando eu fizer isso, A sem a B, eu vou ter um total de 9, porque a única que fica fora é a B. Então a A vai fazer parte, com certeza, mas a B não. Então quando eu for preencher aqui, eu tenho que preencher aquilo que a gente viu, certo? Pensando nesta situação. Então como eu posso fazer isso? Aí eu vou aqui, são 6 bolinhas. Vamos fazer isso aqui bem direitinho. Dois, quatro, 5. Eita, vamos nós. 6. Já sabemos, já está armado ali com o fatorial. Uma, né, para a gente colocar aqui o resultado final, tá? Uma hipótese é contendo a A, mas retirando a B. Por isso que de 10 eu só vou contar 9 aqui. Então, como eu tenho uma delas que é a A, então a A vai ficar aqui. Você concorda comigo que aqui fica a substância A? Uma vaga dela. Então, o que vai acontecer? Eu vou escolher as outras substâncias para formar o meu conjunto. Então, se eu pego aqui, eu só tenho 9, já que eu excluí a substância B, e aqui eu coloco A, quantas substâncias ficam livres aqui para escolher para completar minhas 6? Se eu tinha 9 ao todo contando a A, e a A já fica aqui, você concorda que sobram aqui 8? 8 mais uma que é a 9, a 10 com a B que ficou fora. Então, gente, aí é só correr para o abraço. 7, 6, 5, 4. Por que é importante aquela história do fatorial? Que eu levo em consideração
que eu preenchi? Gente, eu comecei a preencher daqui do 8 até o 4. Então foram 1, 2, 3, 4, 5. Então fatorial de 5. Então 5 fatorial, gente, é só ir até o 1 sempre. 3, 2, 1. Então aqui você vai ter o total de substâncias que você vai formar com 6 dentre as 10, mas sem contar com a B. Então faz essa conta para ficar mais fácil. Ó. 5 elimina com 5, 4 elimina com 4. Para facilitar aqui eu posso pegar 6 dividido por 3. Então dá 2. Posso pegar aqui 8 dividido por 2, aqui fica 4. E aí você vai fazer essas continhas aí, só isso, 4 vezes 7, 28, 28 vezes 2, 56 substâncias diferentes, sempre contendo a A e nunca contendo a B. Então eu não posso ter A e B junto. Como você é um aluno de Gavé, a gente não pode estar perdendo tempo com cálculos desnecessários. Por que você está dizendo? Eu tenho que pensar em todas as possibilidades de escolher 6, só não pode ter A e B junto. Se pode ter só A, pode ter também apenas B. Como você vai ver, gente, você vai ter o mesmo cálculo disso aqui, concorda? Só muda que aqui, ao invés da A, você vai ter B. Ou seja, você não vai perder tempo com isso, não baixem a cabeça, é isso que eu falo para vocês. Então, o candidato esperto ele já sabe. Se existem 56 maneiras de fazer uma mistura química aqui, contendo somente a A excluindo a B, então, contendo somente a B excluindo a A, vai dar a mesma coisa. Ou seja, eu vou ter também 56 misturas diferentes. Diferença única que aqui tem A e não tem B, e aqui tem B e não tem A. Existe uma terceira hipótese. Qual é a regra desse jogo? Que não pode ter A e B juntas. Mas por acaso obriga ter a A ou a B? Claro que não, né, gente? E sem A e sem B, sem nenhuma das duas. É possível? Claro que sim, né, gente? Claro, sem A e B. Ou seja, tirando a substância A e a B, já que elas não podem estar juntas, então não vamos escolher nenhuma delas. Uma última hipótese é que eu escolha 6, o modo operante já foi definido há muito tempo, certo? Já foi definida há muito tempo por nós, desde o início lá no enunciado. Só que agora, das 10 substâncias, uma outra maneira de não ter perigo de acontecer explosão é você não correr risco e já eliminar a A e a B. Você acha as bolinhas feias? Faz 3 tracinhos, gente, não tem problema. Agora, sem a A e sem a B, quaisquer das outras 8 eu posso escolher. Então eu vou ter quantas opções disponíveis? 8 para escolher uma, depois 7, depois 6, depois 5, 4, 3. Fatorial sempre que a ordem não é importante. Eu comecei aqui, terminei aqui. Quantas bolinhas você preencheu? Agora literalmente 6. Então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, para você não perder tempo, 6 dividido com 6, 5 dividido por 5, 4 dividido por 4, 3 dividido por 3. Então, o que sobrou? 8 vezes 7 dividido por 2 vezes 1, ou simplesmente 8 dividido por 2, 4 vezes 7. Então, uma terceira opção são todas as substâncias possíveis com 6 elementos, só que nesse caso sem conter nenhuma das duas substâncias que não podem ficar juntas, que no caso aqui deu para a gente um total de 28 opções diferentes. Então, gente, o detalhe que muda, gente, é exatamente esse. Definir se vai usar fatorial ou não, se quer usar o nome de fórmula ou não, isso tanto faz. O problema está
se a ordem importa ou não. No nosso caso, 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Bom, 2, né? 2 mais 5, 7. Aqui, ó, 7 mais 7, 14. Então, existe 140 maneiras diferentes de se escolher 6 substâncias de 10, nunca deixando que as substâncias A e B fiquem juntas na mistura. Então, galera, é só isso aí, certo? Mas muita gente erra porque esquece se tem ou não tem fatorial e quer se pegar com nomes que você aprendeu em colégio. Isso não precisa de jeito nenhum. Tá, beleza? Show de bola? Pratiquem bastante aí. E qualquer coisinha, @Evelino Barbosa, e a gente vai estar junto aí com vocês.